Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Jonathan, mas o pessoal me chama de John de Nezuko. E sim, eita pô. E sem zoeira pra vocês, eu tô tentando gravar esse vídeo pela literalmente 50ª vez. Porque toda vez que eu tava tentando gravar dava um problema no gravador. Mas dessa vez acho que eu vou conseguir. Então vamos começar. Nesse vídeo aqui eu quero ensinar sobre a utilidade de cada indicador existente no PVSRA, que é o nosso sistema de negociação. Ele acaba tendo vários indicadores e há pessoas que acabam ingressando nesse sistema, mas eles acabam não sabendo ou não entendendo a utilidade de todos os indicadores existentes no Turn System. Aí acabam me perguntando. Então eu vou reservar esse vídeo aqui apenas como se fosse uma introdução ao Turn System, para explicar a utilidade de cada indicador que a gente usa. E assim tentar sanar uma dúvida, mas se vocês tiverem ainda após esse vídeo, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder. Talvez demore, mas eu vou responder. Então vamos começar. Dentro do PVSRA existem 6 indicadores. E esses são volume, pivot points, dragão, junto com essas duas médias aqui que são de 100 e 200. As PVAs, que nada mais são do que colorações por volume. E o painel FCCA, se não me engano, é um painel de notícias que aqui acaba mostrando as notícias fortes que tem por dia e no geral as notícias relevantes. E acabei de confundir, na verdade, daqui que é o painel que mostra a hora das sessões e a sessão que a gente tá, o spread, o swap do ativo e o tempo de fechamento do candle. E o nome do ativo, inclusive, junto do time frame. Então vamos começar. Em primeiro lugar, eu quero explicar sobre os pivot points, que são esses níveis aqui: MR3, DR2, MR2, esses níveis de sequência. Eu não vou mentir pra vocês, galera, nos meus primeiros dias com o PVSRA eu não sabia a utilidade desses níveis, porque eu sempre usei o sistema do Japa Rico do TrendView, aí meio que ele não tinha esses níveis. Aí quando eu ingressei para MT4 eu ficava na dúvida do que era, mas podem deixar que eu vou explicar. Como eu expliquei anteriormente, esses níveis se chamam pivot points, e nada mais são do que resistências ao preço, pontos onde o preço tende a sofrer uma pressão, como aconteceu aqui no DS1, ou fazer apenas pequenos retrocessos que acabam resultando em pivotes. Pivotes que o preço acaba fazendo. Deixa eu tentar marcar aqui para explicar. Só um segundinho. Perfeito. Aqui é o ponto de pivote que o preço acaba fazendo. Ele acaba não resistindo a esses níveis e acaba retrocedendo ou até revertendo, claro, dependendo um pouco do contexto. Esses são níveis baseados na máxima do dia e Fibonacci. E geralmente eu gosto de usar eles para colocar mais posições, como do preço ele acaba fazendo retrocessos nesses níveis, acaba usando para colocar mais ordens, aí fazendo uma espécie de scalping, mais ou menos. E é isso, é uma explicação simples, mas uma explicação que já vai dar um entendimento melhor de como funciona. O próximo indicador que eu vou falar para vocês é o segundo indicador mais importante do PVSRA, na minha opinião. E nada mais são do que os key levels. O que são os key levels? São níveis psicológicos existentes no mercado Forex. E são níveis que as instituições, os market makers acabam prestando atenção e dando uma certa importância. E eu vou ensinar sobre esses níveis aqui. Esses níveis nada mais são do que distribuídos em 3 categorias. Essas categorias são o Whole, que são níveis inteiros, Quarter, que são quartos, e Half, que são níveis pela metade. E cada nível tem a sua importância, eu vou explicar aqui. Em primeiro lugar, nós temos o Whole Level, que fica aqui em 00. Tá marcado por aquela linha azul no sistema. O Quarter Level, aqui marcado por uma linha marrom mais ou menos, que fica em 750 e 250. Acabam que são 2 quartos, um fica em 700 e outro em 200. E o Half Level, que fica em 500. Ele é o nosso segundo nível mais importante. Esses são os 4 níveis existentes PVSRA. O mais importante deles é o Whole Level,
que é o nível marcado pelo 00. Tipo, sempre fica aqui em 00. Ele é o nível mais importante do nosso sistema e é o nível que, consequentemente, institucionais acabam prestando mais atenção. Aqui depois temos o Half Level, que é o segundo nível mais importante do sistema. Ele fica um pouco abaixo do Holy Level, porém ainda assim tem sua importância. E também são outro nível que institucionais prestam atenção bastante. E os Quarter Levels, que é 250 e 750. Esses acabam sendo os níveis menos importantes comparado ao Holy e comparado ao Half, porém ainda assim são níveis importantíssimos que nós usamos em PVSRA. Aqui eu já expliquei 2 dos indicadores existentes na técnica, embora o Scale Level não seja exatamente indicadores, mas deu pra entender um pouquinho. O próximo indicador que eu vou falar para vocês é o volume. E o volume, ele na minha opinião, acaba sendo o indicador mais importante, tanto em PVSRA como em qualquer mercado, saca? E, enfim, em PVSRA a gente acaba unindo o volume aos Key Levels. Eu vou explicar já já o que rola. Então, vamos começar. Você lembra da aula passada que eu ensinei pra vocês em que os market makers, vocês gostam de preencher em ordens de venda acima de um key level e ordens de compra abaixo de um key level? E então, assim acabamos fazendo uma pergunta: como a gente sabe que os market makers realmente estão preenchendo ordens, seja acima ou abaixo de um desses levels? A resposta é muito simples. A gente acaba analisando o que? O volume de negociações. Volume de TI, como você prefere chamar, só mais de negociações. E como que eu posso explicar? Agora vai uma explicação bem simplificada, mas vai ajudar bastante. Resumidamente, as institucionais, Smart Money, eles acabam colocando suas próprias ordens, em forma de sell limit, buy stop, o que for, em certos pontos do mercado, seja acima de um Holy Level, abaixo de um Quarter Level, o que for. Eles acabam deixando suas ordens posicionadas em alguma dessas regiões. E o que os market makers fazem? Como eles têm acesso a essas ordens, acabam vendo onde estão posicionadas e, consequentemente, eles levam o preço até essas regiões para preencher essas ordens. Por que eles fazem isso? É muito simples, porque preenchendo essas ordens eles acabam ganhando uma comissão enorme dos Smart Money. E quando eles acabam preenchendo essas ordens, elas acabam sendo descontadas no volume de stick. Quando isso acontece, o volume ele acaba aumentando notavelmente, como aconteceu aqui em vários casos. Quando o volume acaba aumentando de forma notável e acaba surgindo colorações aqui que eu vou explicar logo, a gente entende que houve algum preenchimento de ordens ali, ou a gente entende que houve alta atividade. E aquela alta atividade a gente pode interpretar como um preenchimento de ordens, que os market makers acabaram levando o preço lá. Vamos lá, acabaram levando o preço até abaixo de um level, preencheram a ordem dos Smart Money lá, que foi descontado pelo volume aqui de ticks, e depois levaram o preço na direção que deveria ir. E é isso aqui a gente entende mais ou menos com o volume. Como eu falei, é uma explicação mais simplificada, porque eu quero explicar com bem mais detalhes nos próximos vídeos, mas por enquanto esse é o básico que já vai ajudar você nas suas negociações. O próximo indicador que eu vou falar para vocês são as 3 médias em PVSRA. E essas são... deixa eu só desabilitar aqui. Pronto. E essas são o dragão, essa média gigante aqui toda azul. Como é que eu posso falar? Algumas pessoas que acabam vendo só a foto do gráfico ali com essa média, acho que alguma coisa futurista e tal, tecnológica, quando simplesmente são uma média de 50, tipo, sem zoeira, é literalmente isso. São 3 médias de 50, uma ponderada aqui na mínima, outra ponderada na máxima e outra ponderada no fechamento. E é só isso. Geralmente a gente acaba usando o dragão para detectar um pouco mais a tendência sólida do mercado. E também com forma de entrada, como eu geralmente faço. Há pessoas que também gostam de usar para detectar um pouco a respeito da volatilidade no mercado. E além do dragão, nós temos também a EMA 100 e a EMA 200, que tem uma utilidade parecida com o do dragão, a diferença é que só são mais, como pode dizer, acabam sendo resistências mais fortes. Em PVSRA, quando o preço ele acaba rompendo o dragão, como aconteceu aqui, ó,
fazendo ele se angular para cima, a gente já entende que a reversão, que aconteceu uma reversão de tendência, que os market makers deixaram de ser baixistas para se tornarem altistas, e enquanto a tendência, no caso, enquanto o dragão estiver apontando para a tendência de reversão que aconteceu aqui, a gente entende que realmente mudou. O próximo indicador que eu vou falar aqui para vocês é o painel de notícias, que infelizmente, como hoje é sexta, não está mostrando nenhuma notícia aqui, porém eu vou tentar deixar bem simplificado. Realmente são várias notícias importantes que vão acontecer para determinado par, e aliás, corrigindo, para determinada moeda, e essas notícias só ficam marcadas em verde quando são notícias médias de 2 touros na Invest, e em vermelho quando são no Red News. Quando está marcado em vermelho, significa que são notícias importantíssimas que vão causar um bom impacto no mercado, aliás, na paridade ou na moeda. E como eu falei, infelizmente não vou poder mostrar mais porque hoje é sexta e acaba que não aparecem as notícias aqui, mas eu posso tentar fazer segunda. O próximo indicador que eu vou falar para vocês é o nosso painel de informações, que mostra o nome do ativo. Só um segundinho, deixa eu só desativar essa setinha. Pronto. O nome do ativo, a cotação que ele está, o time frame que nós estamos usando, aqui as horas de determinada sessão e em qual nós estamos atualmente, o swap do ativo, se é swap positivo ou negativo enquanto swap, o spread do ativo, aqui vocês podem ver, está em um spread porque eu estou usando uma conta raw spread, e o tempo de fechamento, se falta 10 minutos para fechar a barra, 15, enfim. Outro indicador que eu vou mostrar para vocês agora são as máximas e mínimas. Deixa só eu arrumar o gráfico aqui mais ou menos. Perfeito. Eu vou desativar aqui os pivot points nas configurações do indicador para se tornar mais fácil a visualização. Só um momentinho. Porque pelo que eu tô vendo, os pivot points aqui eles vão atrapalhar um pouquinho na visualização de cada nível, então eu vou desativar porque acaba ficando mais fácil. Rapidão. Né? Por algum motivo a pasta não quer abrir, então eu vou colocar só trocar de ativo aqui mesmo, porque aí já está configurado. Perfeito. Agora deixa eu só diminuir novamente. Rapidinho. Acho que aqui já vai ser mais fácil a visualização. Enfim, existem mais ou menos 4 níveis que a gente acaba usando para definir máximas e mínimas, e esses são o RDH, que é como se fosse uma projeção da máxima do dia, aliás, de uma possível máxima. O RDL, que é uma projeção da possível mínima do dia. O RWH, que é uma projeção da possível máxima da semana. E um indicador que não está aparecendo aqui, mas que usamos também, é o RWL, que ele representa a mínima da semana. A gente acaba, pelo menos no meu caso, eu acabo usando bastante esses níveis como forma de take profit. Aliás, forma não, né? Projeção de possível take profit. E eles também funcionam como resistência do preço, onde o preço ele pode chegar nesses níveis e acaba consequentemente revertendo. Isso mais ou menos. O último indicador que eu quero falar para vocês que eles estão meio que juntos, os pivot points, só que não no mesmo time frame, são os... Eu vou trocar por um par que fica mais fácil a visualização. Só um momento, AudiCAD. Rapidinho, tô quase terminando aqui. Perfeito. Esses níveis aqui acabam sendo o WPP e o MPP. Avisando que esse PVT aqui faz parte dos pivot points normais mesmo que eu expliquei anteriormente. E agora vamos lá. Sobre o WPP, ele acaba representando o pivot point da semana. Ele acaba nos mostrando a abertura da semana e consequentemente um ponto forte de resistência do gráfico semanal, onde o preço ele acaba podendo chegar nele e retroceder bastante, ou fazer um pivot nele. Geralmente quando o preço rompe esse ponto aqui, a gente acaba entendendo que vai vir uma tendência forte. E o MPP ele tem a mesma utilidade do WPP. A diferença é que enquanto um é abertura da semana, o outro já é abertura do mês. E
Isso é tudo mesmo, galerinha. Só isso que eu queria explicar pra vocês. Isso vai ser só uma espécie de introdução ao PVSRA. Eu vou explicar bem mais sobre a técnica em 3D System nos próximos vídeos. E eu acho que finalmente consegui gravar, né? Porque eu tava tentando gravar esse vídeo aqui não sei quantas vezes já. E isso é tudo, guys. Um abraço e até a próxima.